Opa, voltando aí, voltando para a gente continuar mais, pelo menos mais uma hora aí, fazer todas as perguntas. Espero que vocês estejam gostando aí da nossa conversa. Deixa eu ver o Felipe aqui, se ele vai entrar. Ok, 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 vamos lá. Obrigado, Leivas, Fred Ferro Costa, Rocco, Gaia, obrigado, gente. Opa, continuando aqui, tá me ouvindo bem? Muito. Beleza. É que meu, tive que tirar o fone aqui. A gente parou na pergunta do. Agora me perdi aqui. Bom, do Paulo Franco perguntando do Tambo por que ele não pulou uma Olimpíada. E eu respondi que ele saltou o Mundial de Dublin, ficou entre os 20 primeiros do mundo. E em Los Angeles, ele sobrava na turma. E o Aras Pioneiros e o Marcelo Manzoni quiseram me mandar para a Europa para fazer lá. Ele já estava na equipe, né? Para fazer lá a minha temporada lá, fazia lá, depois, sem custo, para a confederação, que era o presidente era o Slaveno Bogossian e o diretor técnico era o Antônio Alegria Simões, que eles pagariam tudo, inclusive a viagem do Tambo para Los Angeles. E eles acharam que eu tinha que fazer a eliminatória aqui no Brasil, e aí eu achei melhor mandar uma carta registrada para a Confederação, dizendo que eu não estava de acordo com isso, embora eu seja a favor de competição direta na pista, existem certas coisas. É a mesma coisa que, guardando as devidas proporções, era a mesma coisa que fazer o Rodrigo Pessoa fazer eliminatória com o Balubê. Entendi. Tá certo. A Mariane Pérez, né, de Penedo, ela fez duas perguntas aqui, que acho que dá para juntar. Quando e com quantos anos, Filipinho, você sentiu que você era um dos tops do mundo? E se em algum momento você parou de montar, pensou em parar de montar? E se teve esse momento, por quê? Porra, bicho, eu acho que eu nunca pensei em não montar, mesmo sem saber. Entendeu? Mesmo sem saber, eu via o mundo galopando. Entendeu? Agora, quando, quanto a outra pergunta é. A outra pergunta é com quantos anos, né, você sentiu que você era um dos tops cavaleiros do mundo? Pimenta, eu, quando criança, com 11 anos e meio, eu recebi uma autorização especial para poder saltar júnior, que era a partir dos 12. E no meu primeiro campeonato carioca, eu fui vice-campeão. E o momento que eu senti mesmo que eu ia ser uma pessoa diferenciada no esporte, eu era muito criança e eu entrei numa prova e fizeram com os 2 cavalos de júnior. E no primeiro cavalo eu entrei e bati todo mundo. E quando o último cavaleiro a entrar era eu com outro cavalo. E eu entrei e fui passeando no meio da pista e fizeram falta. É. E daí com outro cavalo. Aí o doutor Hermes e meu pai me chamaram no vestiário da Sociedade Hípica Brasileira e falaram para mim assim: olha aqui, se você não competir com você mesmo, você nunca vai chegar aonde o teu talento pode te levar. Porque aqui no Brasil não vai ter ninguém para competir com você. Isso eu devia ter, talvez, 16 anos, 15 anos, entendeu? Ali eu percebi a minha importância no esporte. Entendi. Não, isso é. A, a Beth, sua irmã, perguntou, Felipe, mandou aqui para mim a pergunta, pedindo para você dizer qual a importância de Miguel Pereira na sua vida particular e na sua vida hípica. A Miguel Pereira é fundamental, né? Porque Miguel Pereira foi aqui que eu aprendi a ter assento, foi aqui que eu montava os pangarés, aqui que eu galopava em pelo, aqui que eu montava sem rédea, aqui que eu fazia pangaré pular buraco
4, 5 anos, aqui que eu me atirava em cima de... Saía com a corda de casa, ia para os pastos para achar um cavalo para montar. Levei muito tombo, porque peguei muito cavalo chucro. E, sobretudo, uma coisa que as pessoas não dão muita importância, e eu vou falar, não sei nem se as pessoas vão ter alcance de entender, mas eu sempre gostei demais de charrete, né? Sarrete. Atelagem, né? Que não passa de uma charrete sofisticada. Eu sempre gostei muito de charrete. E como é que você comanda uma charrete? É na mão e no chicote. O chicote é a perna. E a mão... A charrete me ensinou a usar a mão em cima do cavalo sem prejudicar a boca do cavalo. Entendeu? E a minha perna era o meu chicote de charrete. Então, Miguel Pereira foi fundamental na minha formação física, na minha forma física e conhecimento de cavalo de modo geral. Ferradoria, tudo, enfim, tudo. Na lida com o animal como um todo, né? Você diz. Na lida com o animal como um todo, porque embora fossem cavalos que não eram cavalos não eram cavalos puros sangue nem nada, mas embora eu tenha tido contato com puros sangue, meus vizinhos tinham puros sangue, o Hugo Amaral tinha cavalos excelentes. Cavalo é cavalo, né? Tem 4 patas. Verdade, verdade. Eu queria fazer uma pergunta aqui do Elinho Pessoa, grande Elinho, audiência super qualificada. Fala, Elinho. Ele fez a seguinte pergunta aqui para a gente, mandou pelo WhatsApp. Felipe, quando que você, depois de tantos títulos importantes como piloto, identificou como um dos melhores treinadores de cavalos jovens do mundo? E aí o Elinho faz uma observação. Aproveito a ocasião para cumprimentar toda a família Azevedo, inclusive com parabéns especial ao Luiz Felipe Neto, do qual sou fã ardoroso. Grande abraço. Bom, primeiro eu agradecer ao Elinho tudo que ele fez sempre por mim e ainda faz. E também o carinho que ele tem, não só com o Filipinho, com o Francisco e hoje com o Luiz Felipe Neto, porque ele sempre foi uma pessoa que nunca... Inclusive, quando eu fui ser uma pérola, quando eu decidi realmente montar a cavalo, quem me chamou para... Quem minha mãe chamou na minha casa, quando eu tinha 16 anos, para conversar se eu poderia ser um grande cavaleiro, se eu poderia viver de cavalo, essa pessoa foi o Hélio Pessoa e ele que endossou a minha carreira. Então, quem assinou meu diploma, três pessoas assinaram meu diploma, Dr. Hermes, meu pai e Hélio Pessoa. Agora, acredito eu o seguinte, quando eu montava para o Dr. Hermes, que eu montava o Dr. Hermes, eu era muito pequeno. E eu montava os cavalos novos do Paulo Gama Filho, do Carvalhinho, cavalos novos de todo mundo, sob a orientação, sob a batuta do Dr. Hermes. Entendeu? Sob a batuta do Dr. Hermes. O Dr. Hermes me dizia, não bota a mão, deixa o cavalo chegar para frente, não bota a mão, não põe a mão, deixa o cavalo saltar, não ajuda, isso e aquilo. Bom, passados os anos, eu fui para São Paulo, lá trabalhar com o Zé Luiz Guimarães. O Zé Luiz Guimarães foi uma pessoa onde praticamente nós só tínhamos cavalo para fazer. Entendeu? Cavalo para competir em alto nível, nós tínhamos que fazer, como foi o caso do Original, como foi o caso do Equipagem. Entendeu? Equipagem, quando o Alfinete pegou, Equipagem não estava experiente ainda em concurso, mas já estava saltando 1,40 m, 1,50 m, e o Alfinete finalizou ele como... Acho que ninguém finalizaria ele igual, nem eu, nem ninguém. O Alfinete deu um toque de classe para a Equipagem. E o Original, uma dessa parte, fui eu. Então, a chance de fazer cavalo novo é que eu não tive tantas assim, porque os cavalos eram vendidos. Os cavalos eram vendidos. Então,
eu botava o cavalo num ponto, como diz o próprio Hélio, eu botava o cavalo num ponto de equilíbrio que as pessoas vinham, montavam, gostavam e levavam. Ah, Entendeu? Gostavam e sim. levavam. O Célio de Guimarães, por exemplo, a única pessoa que deixava corrigir um cavalo mesmo que como tem que ser corrigido era comigo. Cansei de pegar, cansei de pegar o, o, o avião aqui no Rio de Janeiro cansei de pegar o avião no Rio de Janeiro e lá resolver problema de cavalos novos do Zé Luiz. E isso era um prazer, uma honra, né? Porque o Zé Luiz Guimarães me abriu a porta de São Paulo. Então, meu padrinho Francisco, cara que estou muito agradecido. Agora, a, eu acho que eu acho que eu não sei fazer o que o Elinho acha que eu sei fazer. Eu acho que o que eu tenho é um dom muito natural, um equilíbrio muito natural, É entendeu? diferenciado. E que os cavalos vão agradecendo a esse tipo de montada. E depois, com a evolução do cavalo, e com todo o aprendizado que eu tive do Neco, do Dr. Hermes, do Hélio, de outros mais, e de todos, Rafa Smith, e de outros cavaleiros, que eu sempre fui uma pessoa que olhei muito no paddock, conselho do meu pai, que nunca montou a cavalo. Quando ele falou pela primeira vez, ele falou: Felipe, não vai ficar vendo pista de cavaleiro, não, que na pista você é igual a eles todos. Vai ver o paddock, como é que eles trabalham no paddock. Entendeu? Eu acho que foi fazendo uma média disso tudo, entendeu? Inclusive com ele, porque ele é um camarada que põe os cavalos de uma maneira calma e tudo mais. Eu só lamento não ter tido a oportunidade realmente de ter um grupo de cavalos para trabalhar sem ter final de mês. Porque tendo final de mês, meu amigo, entendeu? Com certeza. O Mas, feijão não cozinha até o final. verdade. Mas ainda nessa linha de formação de cavalo, o Marquinho Ribeiro, a segunda pergunta que ele mandou, que falou que, Felipe, quanto ao treinamento e preparação de cavalos, já que você fez inúmeros cavalos que chegaram ao nível internacional, ao que você atribui a diferença entre os cavalos feitos no Brasil e aos feitos na Europa? Aqui temos uma excelente criação e poucos cavalos chegam ao nível máximo. Ao que você atribui isso? Como é que o cavalo aqui no Brasil vai chegar ao nível máximo se não tem o nível máximo? É, Para começar, já começa daí. Marquinho é um parceiraço, é um craque, é um cara que, para mim, ele é dos melhores que nós temos. Mas, Marquinho, deixa eu falar uma coisa para você. Nós não temos o nível máximo. Então, nós não podemos chegar ao nível máximo. Agora, quanto à criação nacional, a criação nacional ela é realmente muito boa. Mas os aras, de modo geral, eles não dão a tranquilidade para os cavaleiros poderem trabalhar os cavalos. Entendeu? Porque eu digo para você o seguinte, eu peguei uma égua chamada J-Man Angelina. Claro. Essa égua veio para mim por $6.000, para ser vendida por $6.000. Quando ela chegou na minha casa, eu fui lá, montei nela lá no Ara J-Man. Quando ela chegou na minha casa, eu liguei para o seu Zé e falei: seu Zé, essa égua é melhor do que $100.000. Ela vale muito mais do que $100.000. E essa égua fez final de Copa do Mundo, essa égua fez Aachen, essa égua fez Labole, essa égua fez Rickstead, a Silverland fez Roma, Aachen, a Angelina não fez Aachen, fez Hamburgo. A Silverland fez Aachen, fez Rickstead, fez Labole, sempre se classificando, sempre ganhando uma prova, sempre se classificando, Bourg-en-Bresse, enfim. Os cavalos que me deram para fazer nacional, Intermezzo, eu fui para a Europa, ganhei prova com Intermezzo. Os cavalos que me deram
Os cavalos que me. O Alpes ganhou prova em Roma, tirou terceiro em uma prova em. Ganhou uma prova em Lucerne, tirou um terceiro numa prova de Lucerne. Agora, hoje, com essa. Primeiro, com a política que nós temos de concurso, com a política que nós temos de concurso, onde o Grande Prêmio tem 1,40 m, entendeu? E bem facilitado. E o. Sem contar o Faraó, né? Ah, sim. Então, E a First, que foi uma época que eu tirei 6 meses do Jockey e ganhei o torneio Série Itaú 6 meses depois que nasceu do Jockey. Eu ganhei a Série Itaú, o torneio Itaú, ganhei a prova de caça, ganhei a prova de potência 2 metros e fui terceiro no Grande Prêmio, fui campeão do torneio Itaú. 6 meses que eu tirei ela do Jockey. Necessidade era o que eu tinha que fazer pular. tinha que fazer pular. O que acontece? Se nossos investidores chegarem para você e falar assim, bom, Felipe, aqui, ó, tem aqui essa meia dúzia de cavalo aqui, que eu gostaria que eles chegassem a um lugar mais alto do pódio. Entendeu? E derem tempo suficiente para que esse cavalo possa amadurecer e que você também não apresse o cavalo porque você precisa do dinheiro, eu acho que isso aí vai melhorar bastante. Ah, é, com certeza. O Felipe, o Nilson Leite, da Rosa Mística, fez a seguinte pergunta. Felipe, você já participou de diversas equipes. Ouvimos sempre rumores da existência de lobby com grandes patrocinadores e proprietários de cavalo pressionando os dirigentes a escolherem seus conjuntos. Isso é uma verdade? O que você pode relatar sobre isso? Deixa eu botar aqui na necessidade. Ô, Pimenta, o negócio é o seguinte. Nós lobby no Brasil é uma coisa que sempre existiu em todos os setores da sociedade. Eu, particularmente, as equipes que eu entrei, eu não entrei por lobby, eu entrei por resultado na pista. Eu acho que entrar por lobby é uma vergonha para quem está fazendo e para quem está entrando. Essas pessoas deviam parar um pouquinho com isso, entendeu? E deixar que os bons cavaleiros se classifiquem para ir para os concursos e não ficar pressionando A, B, C ou D para que seus cavaleiros vão na equipe. Equipe do Brasil é equipe do Brasil. E tem que ir quem tiver melhor. Seja A, B, C, D, E, F, G, não importa. Não tem que ter lobby. Acho lobby, acho terrível isso aí. Realmente, a vida inteira me bati contra isso e ponto. Tem até aquela história que você já me contou, né? De que, enfim, até comprar tua vaga eles já quiseram, né? Isso nos anos 70, numa equipe que eu estava, depois nos anos 80, tentaram comprar minha vaga. E eu precisava do dinheiro, hein? Mas não vendi, não. Mas não dá para comprar tua distância, né? Aí fica difícil. Mas me manteve a distância dele. É, verdade. O João Pedro Cabral, o Cabralzinho, nosso amigo, fez a seguinte pergunta. Quem foi o companheiro de equipe com quem você mais gostou de saltar? Fora os filhos, é claro. Rapaz, porra, acabei de falar aqui, equipe. Quando entro numa equipe, eu não entro para discórdia. Então, eu gostei de saltar com todos. Entendeu? Eu estou ali para somar. Se você está numa equipe... Bom, eu posso responder de uma maneira. O André e o Johan Peter era sempre que dividia os quartos comigo. Entendeu? Eu ficava sempre no quarto pan-americano, Olimpíada com o André. Mas o Vitor, o André, o Paulo Stuart, o Nelson Pessoa Filho, que porra, era uma honra
inigualável, porra, inenarrável, inigualável. Está numa equipe. Ganhamos, inclusive, uma Copa das Nações de Champfontaine, eu, João Aragão, Vitor e Neco. E, sabe, eu, particularmente, eu luto muito até entrar na equipe, porque, como você acabou de falar, existe muito lobby. E eu não tenho lobby. Eu não, quem não tem padrinho morre pagão. Ou luta que nem leão. Então eu luto que nem leão, embora seja tigre. Verdade. O seu neto, Luiz Felipe, perguntou qual foi a Olimpíada que você curtiu mais. Aquele vai participar. Não, Obrigado. estou brincando. A Olimpíada que eu mais curti foram as duas. A primeira, uma sensação diferente de me sentir um cavaleiro olímpico com 42 anos. Entendeu? Isso aí foi uma sensação diferente, mesmo antes de começar as Olimpíadas. Depois de começar as Olimpíadas, houveram aquelas coisas que todo mundo sabe, as improvisações, isso e aquilo, mas aí já é uma questão, é outro assunto. E as segundas Olimpíadas, talvez a emoção de ter ganho a primeira medalha foi a que eu gostei mais. Mas, com certeza, a atuação em cima da Cassiana, principalmente no segundo percurso, e a atuação em cima do Ralph, no desempate, mesmo no segundo percurso, porque ninguém fala do segundo percurso, mas mesmo do segundo percurso e do desempate, são coisas que eu nunca vou esquecer. Com certeza. Felipe, eu vou aproveitar aqui também, já que a gente está com uma audiência super qualificada, queria agradecer a todo mundo que está participando. Estamos em 120 pessoas. Eu vou pegar uma pergunta aqui da interrogação. Uma pergunta que veio da Vera Godoy Ribeiro. Fale ao Filipinho que tem um cavalo lá no Aras para ele montar. Está convidado para ir lá. Fala para a Verinha que eu estou pronto. É só ela me dizer o dia e a hora que a gente voa na segurança e chega lá, de máscara, luva, macacão, driblando o coronavírus. É isso. Felipe, vou fazer uma pergunta do Sérgio Augusto Rodrigues, nosso grande amigo alfinete. Ou então que ela mande o cavalo para mim aqui até acabar com essa pandemia. Depois a gente vê o que faz. Aí, tá aí. Eu vou fazer a pergunta do alfinete, Sérgio Augusto Rodrigues, grande alfinete, que vai ser a seguinte. Felipe, todos já viram e ouviram suas postagens com o meme Toca Raul. Muitos acham que é apenas uma expressão. Explica para nós como foi a sua relação com o Raul e com o Claudinho, a quem eu tenho como o verdadeiro e grande parceiro do Raul. Aí o Alfina conta um caso. Certa noite, estava jantando na pizzaria Guanabara com o Ivan Cardoso e o Raul chegou e sentou conosco. Foi quando fui apresentado a ele. Papo vai, papo vem, perguntei ao Raul sobre você. E ele disse que gostava muito de você, se referindo como o Cavaleiro Beleza. Rimos e conversamos muito. Ele mostrou um carinho enorme para você e pelo Cláudio, e já no Paulo Coelho meteu o pau. E aí a Alfina pediu para você contar um pouquinho sobre isso. Bom, eu conheci o Cláudio em 77 aqui em Miguel Pereira. Eu conheci o Cláudio aqui em 77 em Miguel Pereira. E logo em seguida eu conheci o Raul. E o Raul, eu já segui o Raul desde que o Raul apareceu. Então, eu e meus amigos, nós tínhamos uma turma muito grande, inclusive essa turma toda que fez a primeira clínica, a primeira saúde, a primeira clínica em 76 aqui em Miguel Pereira, início de 76, todo mundo era Raulzito. Quando o Raul apareceu aqui em Miguel Pereira, para nós foi conhecer um mito, né? E nós vimos que Raul falou para mim, Felipe, ele me chamava de moleque antidroga. Você sabe que você conhecer um mito é a pior coisa do mundo, porque você vê que ele é de carne e osso. Mas eu, assim mesmo, eu vou falar uma coisa para você.
sendo de carne e osso ou não, ele, para mim, continua sendo um mito. Agora, o relacionamento com ele era o seguinte, era tão bom que ele gostava tanto da nossa família que ele sabia que minha mãe gostava dele imitando Elvis Presley. Volta e meia ele entrava sozinho no sítio e ia tocar música do Elvis Presley para minha mãe. Entendeu? E aqui em casa tem um barracão do Raul, que é onde ele fazia as músicas dele. Está lá até hoje com a placa, barracão do Raul, que eu botei a placa. E o Cláudio Roberto é um dos meus melhores amigos, um dos maiores gênios que eu conheço no jogo de palavra da minha vida. Eu sou fã número 1 deles. Lamento muito que as pessoas não enxerguem o Cláudio Roberto, porque sabem que tem o Cláudio Roberto está vivo, sabe que as músicas do Raul levam o nome do Cláudio Roberto, e ele está aqui, mora aqui do meu lado. Beleza. O André Montalvão, de Brasília, mandou uma pergunta falando: Felipe, por que acabaram as provas de potência no muro? Será que os cavaleiros mais velhos tinham mais culhões que os de hoje? Não, não acho que seja isso, não. Eu acho que é uma ideia equivocada do esporte. Porque muita gente fala, nós não vamos botar nosso cavalo de grande prêmio na prova de potência, como era antigamente. Também concordo. Mas, quando as provas de potência começaram a acabar, existiam já cavalos, que eu vou citar aqui 3 excepcionais, Ecosvillers, Miss Moet e Otelo, que era do Mati, que só saltavam as provas de potência. Então, o cavaleiro podia levar, vamos dizer, 3 cavalos e mais um, desde que fosse para saltar a prova de potência. Então, eu acho que falta disposição dos patrocinadores, entendeu? E falta prêmio para esse tipo de prova. Porque quanto cavalo é jogado fora, porque não são limpos o suficiente, mas são potentes, e que poderiam ser usados nessas provas se tivesse um prêmio condizente com a prova. Como não tem o prêmio e não tem a prova, esses cavalos ficam jogados aí pelo mundo afora. Sendo que na Europa ainda tem, né? Sim, sim. Tem algumas provas de potência na Europa. Tem muita prova de 6 barras hoje em dia, né? Mas muro mesmo não tem tantas assim. A 6 barras ela termina mais baixo e ela é uma prova técnica e tudo mais, mas independe tanto da coragem do cavalo e tudo mais. O cavalo vai, ele ritima nas 6 barras, ele vai tomando conhecimento daquilo ali, vai subindo devagarinho e tudo mais. Agora, o muro impressiona mais. Agora, o problema é o seguinte, tem que haver, é lógico que tem que haver mais derbys e tem que haver mais potência, porque é isso que o público gosta. Nem nós gostamos de ver uma prova de 1,40 m, 1,30 m, com 80 cavaleiros. Entendeu? Sim. Então, essas provas que são atrações do esporte tem que voltar a ter. E botar prêmio bom, e quem quiser escrever seus cavalos, escreva. Quem não quiser, não escreve, porra. É simples, porra. Livre-arbítrio. Concordo com você. Concordo com você. Eu vou ler uma pergunta aqui do Betinho, de novo, João Gilberto Freire, lá de Paraná. O que você acha da teoria de alguns cavalheiros atribuírem 70% do resultado ao cavalo? É muita humildade? Eu acho que é muito falta de conhecimento. Entendeu? Eu acho que se você bota numa categoria de 1,20 m, você tem 70% ao cavalo. Se você bota numas Olimpíadas, entendeu? E você vai para o desempate, 50% ao cavalo, 50% ao cavaleiro. Entendeu? Então, você não tem um
um parâmetro exato para falar sobre isso. Agora, que porra, quem é que faz o cavalo? É o cavaleiro. Sim. Quem bota o cavalo no ponto para saltar o GP? É o cavaleiro. Então é 70% do cavalo? Aí eu diria que é 70% do cavaleiro, porque é ele que fez o cavalo. Ele que trouxe o cavalo a esse ponto. Agora, logicamente, que tem pessoas que compram cavalos e que estão que não chegam a esse ponto de preparar o cavalo para que possa chegar ao grande prêmio. Aí, nesse momento, 70% é o cavalo, 30% é o cavaleiro. Mas isso no nível secundário, né? E eu queria saber, Felipe, aproveitando essa questão de importância de percentual, o Fred Smolca Batista fez a seguinte pergunta: qual a importância de um tratador leal, como foi no caso do Aparecido nas medalhas olímpicas? Foi não, né? Porque ele é leal até hoje, é meu amigo e tá, por acaso hoje está lá na casa do Filipinho com o Flavinho, entendeu? Aparecido, ele é fundamental em todas as vitórias que eu tive de 76 para cá, entendeu? Então, é claro que nós fazemos nós ensinamos, Aparecido, quando chegou para nós, ele não sabia ensinar um cavalo. Ele estava trabalhando na faxina do Marapendi. Mas é um homem sensível, um homem que realmente é do cavalo e que eu tiro meu chapéu para Aparecido e já foi campeão já foi eleito 2 vezes o melhor tratador do mundo, entendeu? Então, Aparecido realmente Aparecido é um dos pilares do meu sucesso. Felipe, o João Aragão mandou para mim a pergunta a seguinte: se você, se você fosse o treinador do Chiquinho, qual seria o seu conselho para os próximos passos antes de Tóquio? E aí ele complementa: se não fosse você o treinador, qual treinador você gostaria que fosse o treinador dele, já que ele está em condições de disputar um lugar nas equipes do Brasil para Tóquio e outros grandes eventos? Bom, essa questão de eu ser treinador de Francisco, eu preferia me colocar mais numa condição que eu gosto muito mais de fazer, que é preparar o cavalo para o cavaleiro. Entendeu? Eu montar o cavalo e preparar o cavalo para o cavaleiro. Eu gostaria muito de poder ter continuado esse trabalho com o Mickey e com o My Way, que nós começamos, fizemos durante quase 5 meses lá em Wellington e deu certo. Eu acho que o que eu melhor sei fazer é preparar o cavalo e entregar ao cavaleiro, porque eu tenho muita sensibilidade para isso. Quanto a treinar o Francisco, de uma certa maneira, quando o Filipinho está treinando o Francisco, também sou eu que estou treinando, porque o Filipinho treinou comigo. Quando o Filipinho está treinando a Celine também está treinando comigo, porque o Filipinho treinou comigo. E quando o Filipinho está treinando o Luiz Felipe, eu vejo a live deles, entendeu? E parece que as respostas são minhas, entendeu? Então, isso me dá uma honra, me dá um orgulho muito grande. Me dá um orgulho muito grande ver que meus filhos chegaram acreditando no que eu falo. Quanto a escolher um técnico para o Francisco, caso eu não pudesse ser o técnico dele, eu escolheria o Filipinho, que é quem mais conhece o Francisco. E caso não pudesse ser o Filipinho por N motivo, até por ele estar numa equipe, ou se ele estivesse numa equipe, eu escolheria o Nelson Pessoa para ser técnico dos dois. Tá certo, tá certo. O Marco Aurélio Albuquerque, seu grande amigo, mandou uma mensagem aqui, a seguinte: Felipe, você que se consagrou entre os melhores cavaleiros do mundo, medalhista olímpico, recordista mundial em provas de potência, inúmeras medalhas nacionais e internacionais. O que você poderia fazer para aprimorar o nível do hipismo no Brasil em comparação à qualidade do mesmo em outras nações? Eu acho que o hipismo hoje
tem que passar o hipismo nacional. Existem dois hipismos no país. Existe o hipismo europeu, o Brasil na Europa. Tudo em ordem aí? Então, tudo em ordem. Estou só vendo aqui as perguntas que... Estou vendo o pessoal que está aqui na live. Não, está tudo em ordem. Existe o Brasil da Europa e existe o Brasil. Eu acho que o Brasil da Europa, a Confederação Brasileira tinha que, minha opinião, não é crítica, é opinião, ela deveria ter ali 10 cavaleiros que ela trabalhasse, pode ser até que ela faça isso, entendeu? 10, 12 cavaleiros que ela faça isso, e que ela procure, sempre que botar as equipes nas Copas das Nações, pode ser também que ela já esteja fazendo isso, ela dê uma ajuda financeira para esses cavaleiros e tudo mais. Para mim, esse é o procedimento que deveria ser adotado, que deveria ser adotado no hipismo europeu brasileiro, entendeu? Porque você tem 25 cavaleiros lá fora, e como é que você vai achar que os 25 podem fazer a Olimpíada? Não é verdade. Entendeu? Você tem que fazer uma triagem, ver quais são os cavaleiros que estão realmente disputando as provas 4, 5 estrelas, entendeu? E aí fazer uma ou duas equipes, mandar essas equipes viajarem, e a Confederação Brasileira de Hipismo tem que arrumar uma forma de arrumar dinheiro para eles. Aí vem a parte mais importante do processo, na minha opinião, que é o hipismo interno. O hipismo interno, nós temos cavaleiros que saem daqui excepcionais e vão para lá e continuam excepcionais. Agora, nós aqui, nós não temos prova para esses cavaleiros. Então, a Confederação, voltando sem ser repetitivo, mas já sendo, o que nós precisamos ter é provas de alto nível e com boa premiação, para que o proprietário possa comprar um cavalo e diga assim, bom, eu vou comprar esse cavalo, vou competir aqui no Brasil, a prêmios tais de concursos bons, pistas bem armadas a nível europeu, com armadores. Esse negócio, tem que trazer armador de fora. É bom trazer armador de fora para juntar com o armador do brasileiro, do Brasil, para que possam trocar uma ideia. Mas nós temos armadores excepcionais, entendeu? Que vão lá para fora armar. Guilherme Jorge é o cara que manda lá em Wellington, entendeu? Porra, e ele é brasileiro. Então, o que eu penso? Eu acho que se nós tivermos esse tipo de competição para os nossos cavaleiros, porque o camarada pega e diz assim, eu vou dar $500 mil num cavalo, mas eu tenho que gastar mais 500 para levar para a Europa, e ainda temos o problema da barreira sanitária, que ninguém resolve. É um absurdo esse negócio do morro. Ninguém resolve, ninguém se mexe. Ou se estão se mexendo, bota na imprensa. Porra, a indústria equina, ela gera mais emprego que a indústria automobilística. São 600, são não sei quantos bilhões, são 14 a 20 bilhões por ano que a indústria equina ela dá para o Brasil, e nós não podemos exportar cavalo. Então fica difícil. Sim. Com certeza. Essa parte sanitária tem que ser mais bem estudada e melhor combatida, né? Porque isso realmente é um complicador. Né? Porque o camarada compra um cavalo, mas ele não pode ir lá para fora, ou então ele tem que ter. Se o cavalo dele tiver, por um acaso, uma piroplasmose, ele não pode nem para os Estados Unidos. Então ele fica ilhado no Brasil. E no Brasil não tem competição. Então ele vai comprar cavalo para quê? Verdade. O Duílio Martins, e também, novamente, aqui, uma pergunta que chegou, aqui, ó, está perguntando, Felipe, muito se diz da sua candidatura à CBH. Dessa vez vai?
Duílio, o negócio é o seguinte, preparado, com boas ideias, com bons projetos, eu tenho. Porque eu tenho 58 anos de equitação, meu pai foi o primeiro juiz internacional do Brasil e talvez entre os dois melhores organizadores de concurso do país, com certeza, entendeu? Cara que sabia de tudo e eu acompanhei isso tudo. Então, eu tenho uma vivência de cavaleiro e uma vivência de juiz e de organizador de evento. Logicamente, teria que ter uma equipe excepcional para poder ter a confederação andar. E, como eu disse antes, as pessoas têm que passar uma borracha e se unir. Eu sou o primeiro a discordar e sou o primeiro a dizer: estou pronto para passar uma borracha e partir daqui para frente, porque o Ipirbo regrediu. E isso é uma derrota muito grande para um cara como eu. Eu teria, sim, disposição de ser presidente da Confederação Brasileira de Hipismo. E agora, infelizmente, né, a fórmula de eleição é uma brincadeira, né, Pimenta? São as federações que votam. Sim. Porra, tem que ser cavaleiro que vota, proprietário, criador, pessoas interessadas. Aí você bota quem você quer lá, você quer um amigo, bota teu amigo, vou te botar de presidente da federação. Aí você faz o que eu quero. Sim, aí não E é funciona. assim mesmo que funciona, e não vem com conversa mole que não é, porque é. Entendeu? É mesmo. É na mamãezada. É na mamãezada. É. Entendeu? É vergonhoso esse sistema. O Mário da Maison está perguntando aqui ao vivo aqui se você sabe mais ou menos quantos grandes prêmios você venceu na tua carreira, Felipe. Porra, bicho. Difícil, hein? Impossível. Impossível. Eu diria impossível. Impossível, impossível. Impossível. Mas, Mário, posso te dizer que foi mais do que eu pensava. Felipe, o Tomás E Montello, menos do que eu vou ganhar. grande veterinário, enfim, participou com você nas equipes, enfim, um grande amigo, mandou para mim a pergunta aqui através do Facebook, a seguinte: você, como presidente da CBH, aceitaria o técnico do Brasil vender cavalos para cavaleiros que disputam vaga na equipe? É uma pergunta capciosa, né? Mas eu vou responder porque foi Montello que fez, eu tenho um apreço enorme por ele. Afinal de contas, fomos nós, os Azevedos, que botamos ele na equipe do Brasil. Montello, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu acho que um técnico pode indicar um cavalo, sim. Eu acho que ele pode indicar um cavalo, sim. Agora, para ele estar na equipe do Brasil, ele vai ter que fazer resultado. Se esse cavalo indicado pelo técnico ele não teve resultado, ele não pode estar na equipe. Então, indicar é como o Jorge Jesus, ele indica um jogador para o Flamengo. O Tite indica pode indicar um jogador para um time qualquer. E pode convocar esse jogador caso esse jogador esteja arrebentando. Então, por exemplo, no caso aí, se ele indicou um cavalo para um cavaleiro brasileiro e esse cavaleiro brasileiro vem fazendo resultados que mereça estar na equipe, eu acho que não vejo problema nenhum em ele indicar. Não vejo nenhum. Aí vamos mais longe. Mas ele pode receber comissão? Aí você já não sabe, você não sabe se recebeu, se não recebeu. Não, aí já não é mais problema nosso. O problema nosso é resultado na pista. Teve resultado na pista, quem indicou o cavalo não importa. Verdade. O teu filho, Francisco, acabou de mandar aqui para mim uma pergunta aqui. Como é a emoção de ver os seus filhos nas equipes do Brasil? É indescritível, né, bicho?
É indescritível. Eu saber que eu tenho 2 filhos que estão disputando vagas em equipes do Brasil é uma realização pessoal monstruosa. E ainda saber agora que ainda tem uma nora que também disputa vaga na equipe da Bélgica e com a equitação Azevedo. E ainda tem, porque o que ela aprendeu a montar foi lá em casa. Entendeu? Ela chegou lá em casa com 15 anos. Entendeu? Ela já era dotada, já tinha o dom, montava uma égua chamada Chiquimiqui, onde, inclusive, eu fui com ela no concurso de Liege, nós ganhamos tudo. Depois ela começou, ou ela já montava com o Filipinho, e eu fui lá cobrir o Filipinho. E, nós temos ainda agora o Luiz Felipe Neto chegando. Então, o que eu posso falar para você? O que eu posso falar para você? Só agora é, é esperar e ver qual vai ser o resultado final dessa odisseia, porque realmente você ter 2 filhos e um neto disputando vaga em equipe do Brasil, onde você sabe que muitas vezes a concorrência é desleal, onde você sabe que muitas vezes você tem que engolir muito sapo para estar dentro de uma equipe. E é um pouco estressante, mas é tão gratificante que supera qualquer coisa. Beleza. A Raquel Magalhães, Felipe, de Resende, ela fez a seguinte pergunta. Os times europeus, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, têm uma marca e vendem tudo. Souvenir, camiseta, boné e boa parte da renda vem disso. O que você acha de a CBH ter uma marca e vender também casaco, manta, enfim, essas coisas? Pimenta, eu há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, eu tentei fazer isso na Federação do Estado do Rio de Janeiro. Tentei fazer isso na Confederação. Tentei fazer o uniforme de verão. Uniforme de verão que seria o seguinte: cada equipe registraria uma equipe uma camiseta polo, compraria o escudo da Confederação, já no caso da Confederação, que estamos falando da Confederação e não da Federação, compraria o escudo da Confederação e poria de um lado, do lado do coração, porque é o lado que tem que estar o escudo, e do lado direito botava o escudo do patrocinador dele. Entendeu? Então, isso ia gerar uma renda para a CBH, porque ela ia vender o escudo. Ela Sim, ia vender o escudo. entendi. Ela ia vender o escudo, ela podia vender até as camisas polo. Era uma forma de renda para a CBH e não estaria charcando os cavaleiros, porque você estaria representando o teu patrocinador. Então, mas o que eu vou fazer? As pessoas não querem trabalhar. Não, com certeza. Eu sou desse teu posicionamento também, eu concordo. É, Felipe, a Elizabeth, sua neta, pediu para você contar, escolher uma das 3 histórias aqui para contar para gente. A história do Dr. Roberto com o vídeo da Miss Globo, a história do exterior com o Harvey ou o tombo de Arezzo. Aí você fica à vontade para escolher, ou quiser falar das 3 também, fica à vontade. O tombo de Arezzo você estava lá, né? Eu estava lá, essa foi. Agora, vamos falar mais do Dr. Roberto, né? Tá bom. Dr. Roberto, ele me entregou a Miss Globo, ela estava descansando, me entregou a Miss Globo 17 dias antes de ir para Roma. Vamos deixar claro uma coisa. Eu e o Dr. Roberto tínhamos um relacionamento excepcional. A admiração que eu tinha pelo aquele homem era uma coisa assim, a honra que eu tinha de ser amigo dele era uma coisa monstruosa. E o respeito, então, nem falo. E ele me entregou a Miss Globo fora de forma e nós embarcamos para Roma. Passamos pela Bélgica, treinamos um pouquinho na Bélgica e fomos para Roma. Como chegamos em Roma, ela fazia 4 pontos, ela fazia 0 pontos, mas ela não classificava porque ela não estava em forma, né? Foi em 1986. Até que ele
estava meio chateado, porque a égua não estava fazendo colocações, isso e aquilo. E ele falou para mim assim, Filipinho, ele mandou o Álvaro Toledo vir falar comigo para me entregar a égua para o João Aragão. E eu falei para o Álvaro, para o doutor Roberto, que eu não precisava de intérprete para falar com o doutor Roberto, falaria eu mesmo. E eu conversei com o doutor Roberto e falei, doutor Roberto, a ela veio comigo montando e ela vai ficar comigo aqui, eu vou continuar montando. Agora, eu não acho justo entregar água para ninguém. Até porque, agora, se o senhor quiser mandar a égua embora para o Brasil, a égua é sua, o senhor faz o que o senhor quiser. E o doutor Roberto falou assim, bom, então tudo bem, a égua fica por aí. E ele falou, não, bom, você não está tendo espírito de equipe. Eu ainda brinquei com ele, doutor Roberto, porra, dá metade da sua programação lá para Manchete, que a Manchete está falindo. E, né, espírito de equipe. E o doutor Roberto riu e tudo mais, a gente riu, saímos abraçados e tal, mas ele falou assim, mas eu não venho mais ver as provas. No dia seguinte, eu fui lá e ganhei a prova com ela. Era 1º de maio, lotado. E o doutor Roberto não viu e a TV Monte Carlo já tinha ido embora. Aí, quando apontou lá embaixo, lá em cima, vindo da Via Vêneto, o doutor Roberto Álvaro Dias Toledo, chegaram perto de mim e perguntaram como é que foram. Aí eu falei, o Dracma fez 4 pontos, o Potencial fez 4 pontos, e eu tinha mandado esconder a taça da Miss Globo atrás da árvore. O Tamborete escondeu a taça. Aí eu virei para ele e falei assim, e a Miss Globo? Eu falei, doutor Roberto, a Miss Globo ganhou, mas o senhor não vai ver. O senhor não vai ver porque a TV Monte Carlo não está aqui e eu não mandei filmar a égua. Aí ele virou para mim e falou assim, quem não vai ver é você, porque eu vou ligar para a Raia agora e vou reunir meus amigos lá no Hotel Inglaterra, lá na Piazza de Espanha, e vou passar o vídeo para todo mundo. E até hoje eu não vi essa pista. Eu acho legal, Felipe, a gente comentar aqui também que a gente tem, além da nossa audiência hípica, né, tem várias pessoas também que não são do meio. Queria que você falasse agora na pergunta minha, que acho que eu posso fazer, né? Queria que você comentasse um pouquinho como é que era naquela época o relacionamento com a mídia, né? Porque, enfim, a Miss Globo chegou a parar o Jornal Nacional e passou a pista dela no meio do Jornal Nacional. Você parar para pensar isso hoje, seria impossível. Você pensar mas é lenda que a mídia começou com a Miss Globo. É lógico que a Miss Globo ela aumentou muito a mídia, porque a Miss Globo era uma vencedora, tinha os olhos azuis, foi para Roma, foi apelidada, ganhou a prova lá, foi apelidada de Sandra Breia do hipismo, foi para no Rio Mensageiro, saiu, deu samba em 4 patas. A Miss Globo realmente ela teve histórias com elas fantásticas. Tem até uma história aqui que, se der tempo, eu vou contar, que é uma história humana maravilhosa. Agora, a mídia sempre apoiou o hipismo. Só que tinha um camarada chamado Aldífax Gonçalves de Azevedo, que pegava os resultados e levava para a comissão esportiva dos jornais, comissão de esporte dos jornais, da mídia, mandava para todo mundo, por telex, por fax, mandava para todo mundo. E hoje, eu tenho amigos jornalistas que nem sabem que vai ter prova. Antes de ter uma prova, meu pai fazia o briefing do concurso e levava lá na comissão esportiva para os caras poderem se organizar para poder ter. É muito fácil você só acusar. Sim. É muito fácil você só acusar. Você pega esse livro de 70 anos da Sociedade Hípica Brasileira, quantas pessoas estão faltando ali? Sérgio Brandão Gomes não está ali, Gerson Monteiro não está ali, Zé Mário Guimarães não está ali. Então, o nosso esporte não tem mídia. Sim. E quando faz alguma coisa para alegrar alguém, de uma forma extremamente dirigida. Uma vergonha.
Eu vou selecionar uma pergunta aqui que chegou na interrogação, que eu achei legal, do Paulo Franco. Felipe, numa Copa das Nações, você prefere entrar de primeiro ou último? E qual a diferença entre essas duas posições de entrada? Paulo, quando eu estou numa Copa das Nações, eu estou porque eu me garanto. Primeiro ou último, para mim é igual. Os obstáculos não vão mudar, o traçado não vai mudar, entendeu? Aonde a equipe precisar de mim, eu estou dentro. Show. Eu tenho um amigo meu, que até vai ter legal isso, de fora do hipismo, não tem nada a ver, chamado Danilo. Ele fez a pergunta: eu tenho um amigo que não sai de casa, não sai do sofá. O hipismo pode ser a salvação para ele? Ô, Pimenta, eu acho que a salvação para ele é pipoca e televisão, né? Tá certo. O Ronaldinho Castelo Branco fez a seguinte pergunta: o que aconteceu naquele concurso que você tirou o microfone da mão do Monzon? Aquilo ali foi o seguinte: o Grande Prêmio permitia que você escrevesse 2 cavalos. E eu escrevi o meu cavalo principal, que tinha que indicar para saltar para o World Cup, e o segundo cavalo, que era o Aquian, para disputar somente a prova. E eu estou estendendo o Aquian, meu pai veio e falou assim: olha, Felipe, te tiraram da prova com o Aquian. Aí o Hélio Alves, que era o chefe da equipe do Brasil, entrou com um recurso. E eles pararam a prova. Até aí eu não tive. Quem entrou com recurso foi o Hélio Alves. Bem, aí o que eu estou ali montado no Aquian, andando a passo, esperando eles resolverem, porque o regulamento estava do meu lado, eu já tinha pago até a inscrição, R$ 500, que nunca me devolveram. E aí o Michel Detemple pega no microfone e fala que o concurso estava sendo atrapalhado por causa de mim. Estava presente o governador Marcelo Alencar, estava presente a Beleza, estava presente o Hans Donner, entre outros. E eu, quando escutei ele falar aquela barbaridade, eu corri e peguei o microfone do Monzon. Aí falei: ó, aqui é Luiz Felipe de Azevedo, vocês, alguns me conhecem, outros não, mas é muito bom que o governador esteja aqui para saber o que se passa no hipismo brasileiro, no hipismo nacional. É isso que está acontecendo. Bom, finalmente, quando o Marcelo Artiaga correu para falar também, cortaram o microfone. Depois de eu ter falado meia hora, cortaram o microfone. O Alfinete, meu amigo Alfinete, teve um ataque histérico, ficou maluco dentro do concurso, que estava organizando o concurso, e ele sabe que hoje em dia ele tem que ter a autocrítica de saber que ele está errado, porque ele é meu amigo, meu irmão. Ele. Para você ver o absurdo da coisa. Só mais uma coisa, a gente tem 1 minuto e meio, tá? Então tá, só para você ver o absurdo da coisa, o que o júri de apelação estava fazendo? Nada, sabe por quê? Porque o coronel Pimenta já tinha sido dispensado para ir embora. E júri de apelação são 3. Então, o júri de campo estava enrolando, mentindo, como se eu estivesse sendo julgado e eu não estava sendo julgado. Foi isso que aconteceu. Bom, a gente tem mais algumas perguntas aqui. Eu acho que, enfim, se você tiver com tempo aí, acho que a gente pode. Não, para mim está ótimo. O negócio acho que a gente pode abrir mais uma hora aí, enfim, até terminar as perguntas. E aí. Eu tenho que responder uma pergunta da minha filha. Então, abre e fecha. Tá bom, beleza.